Oi, pessoal! Bom, esse vídeo é para dar um feedback para vocês sobre a avaliação, né, sobre a atividade avaliativa, e vou passar pergunta por pergunta, falando um pouquinho do que eu esperava, né, como resposta para cada uma delas. Se vocês, depois dessa correção, tiverem alguma questão específica sobre a prova de vocês, vocês podem me procurar, tá bom? Que eu ofereço um feedback mais personalizado. E se vocês sentirem que a nota não está compatível com o esforço que vocês tiveram, vocês podem falar comigo, tá bom? Eu tentei ser bastante cuidadosa, inclusive assim, considerei o momento que a gente tá, né? Então, que né, não tá sendo fácil, nem todo mundo tá tendo, né, as mesmas condições para a realização desse trabalho. Então, tentei considerar isso na hora da correção. De maneira geral, vocês foram muito bem. Então, né, a grande maioria da sala teve notas muito altas, né, para cima de 8. Eu acho que vocês se empenharam, tiveram ótimos trabalhos, né? Então, eu fico muito contente. Acho que a produção foi bastante proveitosa nesse sentido, né? Então, antes de mais nada, parabenizar vocês, né? Dizer que estou muito contente com a entrega dos trabalhos. Bom, então vamos agora para as questões de forma mais específica. Uma primeira coisa que eu queria tentar para vocês são as orientações para o trabalho, né? Primeira coisa que eu coloco é: leiam todas as questões com atenção. Algumas duplas, né, trios, eu percebi que deixaram alguma parte do enunciado, né, acabou deixando para trás, assim. Então, as perguntas às vezes pediam duas ou três requisitos, dois ou três tópicos, né, que deveriam ser abordados na resposta. E aí eu vi que algumas duplas responderam um tópico, esqueceram dos outros. Então, a gente precisa, em toda avaliação, ler com muita calma o enunciado. E pensando, bom, então eu vou ter que falar isso, né? Vai grifando. É importante que a gente leia com muita atenção para não deixar nada para trás, tá? Outra coisa, eu não consegui identificar, né? Ninguém me apresentou trechos com plágio ou idênticos a outros trabalhos. Mas algumas duplas apresentaram uma construção da resposta, então assim, o que falou na primeira linha, o que falou na segunda linha, muito parecidas com outras duplas. Então eu imagino que vocês tenham trocado, né, trabalhos entre si. Isso não é assim de todo mal, né? Isso pode ser inclusive positivo, né? Mas eu valorizei respostas que fossem originais, né? Então, assim, que apresentassem uma construção original, que fosse uma produção própria mesmo, né? Então, isso também acabou tendo aí um impacto na avaliação, né? Utilizar a linguagem formal científica. Pessoal, fiz questão de colocar aqui como orientação para o trabalho, porque é difícil, né? Não é muito legal tirar nota quanto a isso, mas é inevitável, né? Então vocês aí ao longo da faculdade vão precisar cada vez mais se empenhar em transformar aquela ideia, né? Aquele entendimento que vocês tiveram numa produção mais formal. Então, tiveram respostas muito assim em primeira pessoa, muito né, contemplando aspecto assim, linguagens muito informais. Então, tomar cuidado com isso, né? É um caminho, não é assim de uma hora para outra que vocês vão começar a escrever, né, usando uma linguagem formal científica, mas a cada trabalho tentem se esforçar um pouco mais nesse sentido, tá bom? Bom, acho que é isso. Vamos às questões. Então tá. A primeira questão é a seguinte:
As principais instituições sociais responsáveis pela socialização de um indivíduo são a família, a escola e os pares. Tá, isso aqui é só o enunciado, né? Primeira parte da pergunta: o que é o processo de socialização? Então, aqui vocês já precisariam fazer, né, uma definição do que é o processo de socialização, da sua importância, quais os principais elementos, né, como funciona. Então, me contam, né, vocês deveriam me contar o que é o processo de socialização. Segunda parte da pergunta: descreva possíveis influências da família, da escola e dos pares na socialização. Então, eu gostei muito que algumas pessoas destacaram aqui que esses processos ocorrem juntos. É verdade. Às vezes é difícil a gente saber o que, né, é mais peculiar da família, escola, pares, né? Mas existem algumas especificidades. Então, a família, como é o primeiro grupo social da criança, então tem aí influências relacionadas à qualidade do tempo que passa, né, com essas crianças, então a aquisição de competências linguísticas, cognitivas, desse cuidado inicial com a criança, né? E a escola já apresenta, por exemplo, socializações que envolvem a avaliação formal, né, as provas, que envolvem uma relação hierárquica entre professor e alunos. É na escola que as crianças conhecem, então, né, outras realidades diferentes daquela realidade da família dela, né? Então ela começa a ter uma visão maior quanto à diversidade. É na escola que ela aprende também habilidades como pontualidade, civilidade. E com os pares é onde a criança experimenta pela primeira vez, assim, uma relação horizontal, então que não é hierárquica, entre iguais. E aí, entre iguais, ela vai, né, se socializada em termos de negociação, de escolher quem são seus amigos, escolher qual brinquedo, né, utilizar. Então, eram essas respostas que eu esperava aí nessa questão. De maneira geral, essa foi uma questão que acho que, assim, né, todo mundo foi muito bem, né, tiveram poucos erros, assim, né, as questões estavam mais completas, as respostas estavam mais completas aqui. Um erro, assim, né, que eu me recordo de ter aparecido algumas vezes, é descrever a família como tipo assim, é na família que ocorre a socialização. É na família que se aprende os valores, desenvolvimento moral, as competências cognitivas, linguísticas. E aí na escola é meio que complementar. Então, a família que educa, teve essa frase, né? A família que educa, a escola vai ensinar a ler e escrever. E a gente viu que não é bem assim, né? Que a gente é socializado por esses três agentes de maneiras muito complexas e complementares. Então, esse foi um erro que apareceu aí. Mas, de maneira geral, foi uma questão com bastante acertos. Diferente da questão. Não, temos a questão 2 antes, né? Então, a literatura registra dramáticas consequências em casos de crianças que cresceram sem contato social. Crianças criadas por lobo, por exemplo, foram descobertas na Índia, já no século XX, apresentando comportamentos lupinizados, ou seja, andavam de quatro, fugiam da luz, uivavam como lobos e não falavam. O que casos como esse indicam a respeito do processo de socialização? Bom, aqui, de maneira geral, também vocês acertaram essa questão, né? Eu esperava que vocês falassem, então, sobre a importância do processo de socialização para nos tornarmos humanos. Então, crianças privadas do processo de socialização não se tornam humanos, porque apesar da nossa carga genética, né, humana,
é através do processo de socialização que nós somos inseridos na sociedade, que nós passamos a nos relacionar com as outras pessoas, adquirimos a linguagem, né, as competências cognitivas. Então eu gostaria que vocês dissertassem, e aí vocês lembrem, né, na orientação que eu dei, de que vocês têm que mostrar a linha de raciocínio de vocês, justificar. Então, nessa questão, o mais importante seria dissertar sobre como o processo de socialização, né, nos torna humanos. Como é através do processo de socialização que nós somos inseridos, né, nos meios sociais, tá bom? E aí, né, desempenhamos papéis na sociedade. Então, era essa a resposta. Algumas pessoas tentaram responder assim, né, pensando os lobos como agentes de socialização dessas crianças, né? Assim, eu considerei, mas eu acho que, assim, né, eu considerei no sentido de que não descontei muito ponto quanto a isso, mas não é bem essa a lógica, entende? Na verdade, essas crianças não é que elas foram socializadas, né, por lobos. Na verdade, elas foram privadas de socialização e aí, lógico, aí acertadamente, como vocês colocaram, né, por observação, pelos esquemas de reforço, elas foram aprendendo os comportamentos desses animais. Aí tá acertado. Quem colocou assim, tudo bem. Mas não necessariamente que elas, né, esse processo de tentar identificar o agente de socialização, lobos, o processo, né, então acho melhor a gente pensar como crianças que foram privadas do processo de socialização e aprenderam por observação os comportamentos, né, desses animais. Então, a questão 3 foi uma das questões assim que acho que vocês tiveram mais dificuldade. Pode revelar também que talvez a charge não estava muito clara, então eu tentei também considerar, né, ao máximo a resposta que vocês ofereceram, né, mas acho que foi a questão que vocês mais tiveram dificuldade. Então é o seguinte, né, então a gente tem lá uma historinha que é: ei, Calvin, você quer brincar de casinha? Aí o Calvin fala: eu não sei como brinca de casinha. Bom, primeiro você chega do trabalho, depois eu chego do trabalho, nós reclamamos dos nossos empregos e depois discutimos para ver quem vai esquentar a comida no micro-ondas. E aí eu pergunto, né? Qual o possível agente de socialização das personagens da charge? Primeira parte da pergunta. Então, muitas duplas, acho que a maioria parou na primeira parte da pergunta, tá? Então tinha mais um pouco. Relacione a situação ilustrada com os processos e resultados da socialização estudados em sala. Então eu tinha que responder as duas, certo? Então eu tinha que falar do agente e tinha que falar dos processos e resultados de socialização. Isso é importante. Bom, então qual é o possível agente de socialização da charge? Acho que tinham duas respostas possíveis, né? Uma delas eu nem tinha pensado, depois a gente discutiu lá no grupo, eu achei que fazia muito sentido, que é: um primeiro agente de socialização parecem ser os pais da menininha. Eu não sei o nome dela. Então, por quê? Porque através da observação, né, ela aprende, né, papéis, né, ou ela aprende o que é ser, né, o que é essa relação em casa, né, o que é brincar de casinha, ou seja, reproduzir, né, o que acontece na casa. Ela está sendo socializada de que, então, brincar de casinha é os dois trabalham, né? Os dois chegam reclamando do emprego, vê quem vai esquentar a comida no micro-ondas, né? Então os pais estão sendo um agente de socialização dessa criança.
né? E ela está aprendendo por observação, enfim, que aquilo é o que se espera, né? Aquilo é o que ali essa sociedade espera sobre as relações domésticas. Bom, numa outra visão, a menininha poderia estar sendo um agente de socialização do Calvin. Aí eu achei que faz sentido também, que também poderia ser. Então ela tá, né, nesse processo de estar contando para ele como ela se brinca de casinha, ela tá sendo um agente de socialização pro Calvin. Tudo bem, as duas respostas estão corretas, tá bom? Bom, e aí, Lu, vocês precisavam relacionar isso também com os processos e resultados da socialização. Então, que processos, né, estão envolvidos? Especialmente de observação. A gente vê, né, quando ela observa, então, como os pais se comportam. E quanto aos resultados, aí eu acho que vocês poderiam discutir, por exemplo, pode ser tanto as competências cognitivas, né? Então, sobre essa organização, né? Esse esquema de como funciona a vida doméstica. Vocês poderiam dizer também sobre os papéis de gênero, porque inclusive quando no começo da tirinha a gente tem a expectativa de que quando vai brincar de casinha, vai brincar como? É o pai que chega do trabalho, a mãe que tá terminando de fazer a janta, daí serve a comida, o pai come. Então a gente até tem essa expectativa. E aí ela traz papéis diferentes, em que os dois trabalham, né? Pai e mãe trabalham. A comida vai esquentar no micro-ondas, eles discutem para ver quem vai, porque isso não é uma função, né, de um deles especificamente. Então dá pra gente falar que também discute, né, que também um dos resultados desse processo de socialização são os papéis de gênero, né, o que se espera para cada gênero na sociedade. E também dá para discutir que um dos possíveis resultados é a orientação para o trabalho, né? Então também é algo que está sendo passado, né, através desse processo. Importante, não bastava citar, gente, nunca basta só citar, tá bom? Vocês precisam explicar. Então tá vendo que eu citei 3 resultados possíveis desse processo de socialização. Os 3 poderiam estar certos, contanto que vocês construam, mostrem, né, essa justificativa das respostas, tá bom? E aí, a última questão, o que eu percebi? Tanto no trabalho de psicologia social, quanto no trabalho de psicologia ambiental. Eu não sei, eu acho que talvez tenha ficado um pouco cansativo. Eu não sei, né? Vocês poderiam depois me contar se é isso mesmo. Mas as primeiras questões, então, estavam com uma qualidade muito grande. E aí, até chegar na última, elas foram assim. Acho que foi cansando um pouco, talvez. Mas talvez essa última questão tenha sido uma das que eu achei que vocês teriam mais assim, facilidade. E algumas questões também acabaram ficando não contemplando as 2 perguntas do enunciado. Mas acho que é basicamente isso, assim, né? O erro, né, que aconteceu. Acho que todas as respostas que eu vi estavam certas, mas algumas respondiam só uma parte da questão. Então, ó, a questão é a seguinte: a imagem a seguir faz referência a um dos resultados do processo de socialização. Aí eu pergunto, né? Primeira parte da pergunta: quais os principais resultados da socialização? Então aqui, e eu tinha comentado com vocês lá no grupo, né? Era para vocês citarem os principais resultados da socialização e uma breve descrição desses resultados. Não precisava ser, né, um parágrafo para cada um, mas vocês me contarem um pouquinho, né, o que significa, né, aqueles principais resultados, não só colocar o nome. Beleza.
A segunda parte e qual o resultado exemplificado na imagem? Daí, vocês tinham que justificar a sua resposta. Então, também não bastava só colocar que são os papéis de gênero, né? Então, aí eu queria que realmente vocês explicassem como vocês chegaram nessa conclusão considerando a imagem, tá certo? O que aconteceu muitas vezes foi que, na verdade, algumas duplas, né, só colocaram, então, sobre o resultado exemplificado na imagem. Então, né, descreveram qual foi o resultado. E aí, ora não respondeu a primeira parte da pergunta, que eram quais os principais resultados da socialização, né, descrevendo esses principais resultados. Ora não justificou por que chegou a esse resultado a partir da imagem. Então, essa foi uma questão que apareceu. Aí tiveram casos, né, mais específicos, assim, que se vocês quiserem, né, falar comigo, vocês podem falar, mas é basicamente isso. Então, assim, geralmente foi, né, descontado meio ponto ou até menos na questão 3, quando não se abordou, né, esses 3 pedidos, e também na questão 4, quando a resposta não ficou completa, né? Considerando a primeira pergunta e a segunda pergunta. Faz sentido, pessoal? Acho que é isso. Eu não sei se elucidou. Eu acho que agora com a correção vocês podem também ter uma noção maior, né? Se a nota aí tá sendo justa e falar comigo, tá? Então, até mais, pessoal. Um abraço.